Olá, senhores. Para explicar as operações entre matrizes, hoje eu vou deixar a rigorosidade da matemática de lado e trazer aqui, para que vocês possam entender melhor essas operações, trazer um cenário de uma lanchonete onde três amigos se encontram durante a semana e através desses encontros é que eu vou explicar para vocês como é que nós efetuamos as operações entre matrizes. Espero que os senhores gostem. No final de semana, eis aqui uma tabela de consumo da Ana, do Beto e da Carla. Com toda certeza vocês devem estar entendendo por essa tabela que a Ana comeu 2 empadas e tomou 1 café. E que o Beto, ele comeu 3 empadas, mas não consumiu nenhum café. Enquanto que a Carla comeu 1 empada e tomou 2 cafés, isto acontecendo no sábado. No domingo, eles consumiram também empadas e cafés, mas numa outra quantidade. E o que eu estou querendo saber é o seguinte: se eu agora quiser fazer um balanço do que foi o consumo de empadas e de cafés durante esse final de semana com esses 3 amigos, eu vou ter que fazer a soma dessas 2 tabelas. E como é que nós vamos fazer? Muito simples. Para você saber o que aconteceu com a Ana, o Beto e a Carla durante o final de semana, basta você fazer a soma dos elementos correspondentes. Por exemplo, a Ana, ela comeu 2 empadas no sábado e 1 empada no domingo. Consumiu 1 café no sábado e mais 1 no domingo. Então ficou claro que a Ana, durante o final de semana, ela comeu 3 empadas e tomou 2 cafés. Enquanto que o Beto, ele comeu 3 empadas no sábado, mais 4 no domingo, portanto ele consumiu 7 no final de semana. Mas parece que ele não é muito amigo de cafés. Ele não tomou nenhum café no sábado, nem tampouco no domingo, portanto zerou a quantidade de cafés que ele tomou durante o final de semana. Enquanto que a Carla, 1 empada no sábado e nenhuma empada no domingo, portanto ela consumiu 1 empada durante o final de semana inteiro, mas em compensação, café ela tomou 2 no sábado, mais 1 no domingo, 3 no seu final de semana. O que eu acabei de fazer aqui para vocês é uma soma de consumo desses 3 colegas, mas que na realidade o que eu estou fazendo é uma soma de 2 matrizes. Repare então como é que ficaria isso daqui dentro de um aspecto mais matemático. Dentro de um aspecto mais matemático, eu vou pegar a tabela de consumo que eles fizeram no sábado e transformar numa matriz. Por que eu posso transformar numa matriz? A matriz, na realidade, é uma tabela. E é uma tabela disposta em linhas e colunas. Nesse caso, eu tenho 3 linhas. Uma para Ana, outra para Beto, outra para Carla. E eu tenho 2 colunas. Uma para empadas e outra para cafés. Traduzindo, algebricamente isso daqui, eu trago para cá, ela vai ser escrita assim, ó. 2, 1, 2, 1, 3, 0, 3, 0, 1, 2, 1, 2. Este é o consumo desses 3 colegas no sábado. No domingo, nós tivemos um outro tipo de consumo, que de novo é uma tabela disposta em linhas e colunas, que eu posso pegar a tabela de consumo, trazer para cá e mostrar para vocês que isso daqui muito bem pode ser traduzido como sendo uma matriz de 3 linhas com 2 colunas. Ora, o que nós fizemos e acabamos de fazer no slide anterior? Eu queria saber, através dessas 2 matrizes, qual foi o consumo durante todo o final de semana. O que nós tínhamos que fazer é a soma dessas 2 matrizes. E como é que a gente vai somar as matrizes? Para somar as matrizes, basta você somar aqueles que são os termos correspondentes. Ou seja, você vai somar o 2 com o 1. Você vai somar o 1 com o seu correspondente, que é o 1 do lado de cá. Você vai pegar essa daqui, que seria do Beto, na parte das empadas, e vai somar com 4, que também corresponde ao Beto, no consumo das empadas.
Então vai pegar o 3, somar com um termo correspondente a ele, que é o 4, vai pegar o 0, somar com um 0, o 1 somar com um 0 e o 2 finalmente somar com 1. E terminando dizendo o seguinte: 2 mais 1 dá 3, 1 e 1 dá 2, 3 e 4, 7, 0 e 0, 0, 1 com 0 dando 1, 2 mais 1 dando 3. Este foi o consumo desses 3 colegas durante o final de semana. Avisando a vocês, se é que vocês ainda não repararam, que eu só posso somar se essas duas matrizes forem exatamente do mesmo tipo. Ora, essa matriz aqui tem 3 linhas e 2 colunas. Essa outra matriz também tem 3 linhas e tem 2 colunas. Eu só posso fazer a soma de matrizes se elas forem de mesmo tipo. E o resultado também deverá ser uma matriz do mesmo tipo, que é uma matriz do tipo 3 por 2. Portanto, a hora que vocês quiserem somar matrizes, saibam, obrigatoriamente, elas têm que ser do mesmo tipo. E assim, senhores, se você entendeu isso, você entendeu a primeira operação de matrizes, que é a soma de matrizes. Vamos agora imaginar um outro cenário que aconteceu durante a semana. Durante a semana, nesta mesma lanchonete, os 3 amigos se encontraram. De novo, eles são viciados em empada em café e eles tomaram exatamente este tipo aqui de consumo. Só que na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, eles fizeram exatamente o mesmo tipo de consumo. Durante todo esse meio de semana, eles consumiram 2 empadas e um café para Ana, o Beto 3 empadas, nenhum café, e a Carla 1 empada e 2 cafés. Ora, agora eu quero saber o seguinte: se ele durante 5 dias seguidos, eles repetiram a mesma tabela de consumo, quanto é que eles consumiram de cada um desses produtos durante o meio da semana? Muito simples. Basta você imaginar o seguinte: se a Ana comeu 2 empadas a cada dia, e são 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, durante então o meio de semana, ela consumiu 10 empadas. Para saber a quantidade de cafés que a Ana consumiu durante o meio de semana, basta pegar o que ela consome num dia, multiplicar por 5. Assim também o Beto. 3 em cada dia são 5 dias, 5 vezes 3, 15. 0 cafés vezes 5, dando 0. 1 empada por dia, 5 dias, 5 empadas no total. 2 cafés por dia, no total, 10 cafés durante a semana. Agora, isso daqui também é uma operação de matrizes. É uma matriz sendo multiplicada por um número. E nós, algebricamente, nós diríamos o seguinte: se essa tabela repete-se 5 vezes, eu posso imaginar de novo essa tabela como sendo uma matriz e que eu devo multiplicar 5 vezes essa matriz. De segunda a sexta, essa matriz repetiu-se 5 vezes. E como é que eu vou fazer a multiplicação de um número pela matriz? Muito simples. Pega esse número e multiplique todos os elementos da matriz, por 5. Então vai ficar 5 vezes 2 dando 10, 5 vezes 1 dando 5, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5 e 5 vezes 2, 10. É assim que você vai aprender a segunda operação de matrizes. Se você quiser multiplicar um número pela matriz, multiplique todos os elementos da matriz por esse número pelo qual você está querendo multiplicar. E chegamos agora na última parte dessa nossa aula. É o produto das matrizes. É a parte mais difícil da aula, mas eu acho que fazendo essa analogia com essa lanchonete, eu acho que você vai entender muito bem. Espero. Preste bem atenção agora o que vai acontecer. Vamos agora fazer o seguinte: eles até agora comeram, mas chegou a hora de acertar as contas. Então veja aqui uma coisinha. Num dia, a Ana consumiu 2 empadas e um café, o Beto 3 empadas e nenhum café, a Carla 1 empada e 2 cafés. Aí veio a conta para ser paga.
E a tabela de preço diz assim: cada empada custa R$ 3, cada café R$ 4. E ele quer saber então quanto que a Ana vai ter que pagar, quanto que o Beto vai ter que pagar e quanto que a Carla vai ter que pagar. Então veja aqui uma coisinha, vamos calcular. Senhores, a Ana consumiu 2 empadas e um café. Cada empada custa 3, cada café custa 4. Eu vou fazer a conta da Ana. Vou dizer para ela: Ana, você comeu 2 empadas e tomou um café. Para cada empada você vai pagar R$ 3. Para cada café você vai pagar R$ 4. Então ficou claro. A Ana vai pagar 2 vezes 3, R$ 6 pelas empadas. 1 vezes 4, R$ 4 pelo café. A conta da Ana fica em R$ 10. Ficou claro. Agora, vamos verificar a conta do Beto. O Beto comeu 3 empadas e nenhum café. A tabela de preços é o mesmo. Eu vou chegar para o Beto e vou dizer o seguinte: você comeu 3 empadas e nenhum café. Pelas empadas, você vai pagar por cada uma delas 3. E é claro, deveria pagar 4 pelo café, só que você não consumiu o café, vai pagar somente pelas empadas. Portanto, a conta do Beto também é simples, são R$ 9. E chegou a vez da Carla. A Carla comeu 1 empada e 2 cafés, seguindo a mesma tabela de preços. Reparar agora que a Carla vai ter que pagar por 1 empada, e cada empada custa R$ 3, vai ter que pagar pelos cafés, são 2 cafés, cada um deles custando R$ 4. Portanto, a Carla vai pagar 3 mais 8 do café, a Carla vai pagar R$ 11. Se você entendeu isso daqui, eu acho que você vai entender perfeitamente a multiplicação de matrizes, embora ela seja realmente a mais difícil. Preste bastante atenção que você vai entender perfeitamente. Atenção! Vamos agora verificar como é que fica essa multiplicação através das matrizes, através de tabelas. Repare aqui uma coisinha. Esse foi o consumo deles, então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa tabela e transformar numa matriz. 213012, 213012. Vou agora multiplicar pela tabela de preços. A tabela de preços é 3 da empada e 4 do café. Então nós vamos escrever aqui R$ 3 por cada empada e R$ 4 por cada café. Veja aqui uma coisinha. Eu queria dizer a vocês, para efetuar essa multiplicação, que nem sempre a multiplicação matricial vai poder ser feita. Nesse caso, você viu que não teve nenhum problema calcular a conta de cada um deles. Mas o que aconteceu é o que eu vou explicar agora, para que você evite problemas futuros. Repare bem aqui o que eu queria que você entendesse. Essa daqui é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. 3 linhas porque são 3 amigos. É a Ana, o Beto e a Carla. São 2 colunas porque é o consumo de empadas mais cafés. E do lado de cá eu tenho uma matriz que tem 2 linhas e tem uma coluna. 2 linhas por quê? Porque são 2 produtos de preços, com os preços. Esse daqui é o preço da empada, esse aqui é o preço do café. E veja aqui agora uma coisinha. Eu só vou poder multiplicar isso daqui se esses 2 números aqui forem exatamente iguais. Agora, veja aqui uma coisa. Quando isso aqui está na matrizes, o aluno muitas vezes não enxerga. Como eu fiz a analogia, eu queria que vocês entendessem através da analogia o porquê desta exigência do número de colunas da primeira matriz ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Ora, senhores, esse 2 aqui significa a quantidade de produtos. Nós tínhamos empadas e cafés. Se eu tenho 2 produtos, eu tenho que ter, para calcular
o que cada um desses colegas vão pagar, eu tenho que ter dois preços, o preço da empada e o preço do café. Os senhores vão de concordar comigo que a conta não fecha se eu não tiver o preço da empada ou não tiver o preço do café. Então, se eu tenho dois produtos, eu tenho que ter dois preços do produto. Então, esses dois aqui, ó, tem que ser obrigatoriamente iguais, porque senão eu não consigo fazer essa conta. E outra coisa que eu queria dizer a vocês é que esses números que estão aqui por fora vai ser o resultado desse nosso produto. Vai ser o resultado desse nosso produto. Agora, por que esse aqui vai ser o resultado do nosso produto? Assim, ó, nós temos três colegas, a Ana, o Beto e a Carla. Cada um deles vai receber uma conta. Por isso que aqui é 3 por 1 e aqui fica sendo, senhores, o resultado que vai ser esse daqui. E que vai dar como resultado essa parte. Você não entendeu? Eu sabia disso. Eu sabia que a hora que passasse da lanchonete para o nosso quadro algébrico, vocês iam ter realmente dificuldade em enxergar o que foi feito. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês o que está escrito aqui na tela. Repare aqui uma coisinha. Em primeiro lugar, eu vou dizer para vocês o que aconteceu com a Ana, que nós vimos que ela deveria pagar R$10. Para você enxergar isso aqui, queria dizer para vocês o seguinte. Esse daqui, ó, foi o consumo da Ana. 2 empadas mais um café. O que aconteceu? Eu vou pegar essas 2 empadas, eu vou multiplicar pelo preço de cada empada e vou pegar o café e multiplicar pelo preço de cada café. Então ela pegou 2 empadas de R$3 mais um café de 4. Então aqui, ó, está escrito o que ela deve pagar. 2 vezes 3, 6, mais 4 são R$10. Esta é a conta que a Ana tem que pagar, que você já tinha entendido e que eu aqui fiz através do produto de 2 matrizes feita da forma algébrica. Então, repare aqui uma coisinha. Para você calcular cada um deles, você vai pegar da primeira matriz, sempre, você vai pegar da primeira matriz linhas. Sempre da segunda matriz, você vai pegar a coluna e você vai multiplicar e encontrar o valor. Vamos ver se fica claro agora o seguinte. A conta do Beto. Olha agora a conta do Beto. O Beto é essa segunda pessoa aqui, ó. Ele consumiu 3 empadas e nenhum café. Vou dizer para o Beto, para cada empada você vai pagar R$3. Para cada café, 4. Então o Beto já sabe. 3 empadas de R$3, nenhum café, pelo qual ele deveria pagar, se consumisse, deveria pagar R$4. Então, pelo café não paga nada, pelos empadas ele vai pagar R$9. Esta é a conta do Beto. Vamos ver se pela última vez você entende agora, explicando agora para vocês a conta da Carla. A conta da Carla fica assim. Ela consumiu uma empada e tomou 2 cafés. Para cada empada ela vai pagar R$3. Para cada café, 4. Então a conta da Carla fica sendo assim. Uma empada de R$3, 2 cafés, cada um deles de R$4, 2 vezes 4, 8 pelo café, mais 3 pela empada, ela vai pagar R$11. Então, quando você fizer a multiplicação entre 2 matrizes, você tem que tomar vários cuidados. Vamos lembrar? Primeiro lugar, hora que você for multiplicar 2 matrizes, vejam bem uma coisa. Esses 2 números aqui do meio tem que ser obrigatoriamente iguais. Por quê? Porque o número de produtos tem que ser a mesma quantidade de preços. Se eu consumir empadas e cafés, eu tenho que ter o preço da empada e do café. Senão, eu não consigo fazer a conta. E outra coisinha, os números de fora vão dizer que tipo de matriz que vai ser o meu resultado. Vai ser um resultado de 3 para 1, ou seja, eram 3 colegas, para cada um deles eu vou entregar uma conta. É assim, então, que você faz a multiplicação de uma matriz pela outra matriz. Para que vocês fiquem realmente mais práticos nessa conta, nós só temos uma alternativa.
treinar, fazer exercício. É isso que nós vamos fazer nessa segunda parte dessa nossa aula. Repare, bom, senhores, nessa segunda e última parte da nossa aula, nós vamos verificar se a gente consegue agora pegar todas aquelas imagens que nós obtivemos do cenário da lanchonete e verificar se isso serve ou não para a gente resolver os problemas que podem cair nos nossos exames. Problemas, por exemplo, como esse daqui, que fala da existência de 3 matrizes quadradas de ordem 2, aonde essas matrizes quadradas obedecem à seguinte igualdade: 5 vezes a matriz A mais a matriz B igual para você enxergar o que é que nós temos que fazer. Bom, agora, escrito dessa forma, eu espero que vocês se lembrem do que nós fizemos na primeira parte da nossa aula. Em primeiro lugar, aqui está escrito assim: 5 vezes a matriz. Se é 5 vezes a matriz, significa pegar todos os elementos da matriz, multiplicar por 5. Não vamos então demorar. Vamos pegar o 5, multiplicar o 5 por todo mundo que está dentro. 5 vezes A1, 1, 5 vezes A1, 2, 5 vezes A2, 1 e 5 vezes o A2, 2. O restante ficou do jeito que está. Olha agora o que nós temos que fazer. Nós temos que fazer a soma. Para fazer a soma, eu disse a vocês, só posso somar se as matrizes forem de mesmo tipo. E elas são. Todas elas são matrizes quadradas de ordem 2. Todas elas têm 2 linhas e todas elas têm 2 colunas. E sabe de uma coisa? O que o problema está querendo não são todos os elementos. O que o problema está querendo é o C21. Aonde que está o C21? O C21 está aqui, senhores. Olha o que ele está querendo. Esse exercício está querendo o C21. O C21 é o resultado da soma dessas duas matrizes, mas é a soma dos elementos correspondentes. Então, o C21 é a soma de 5A21 mais B21. Então, esse daqui é a soma dos elementos correspondentes. Vamos escrever, gente? O C21 é a soma de 5 vezes o A21 somado com B21. Só que tem uma coisa. Quem que é esse A21? Senhores, o problema pararia por aqui se o problema não me dissesse quem que é o A21. Só que ele diz, senhores, olha o que ele diz. Ele diz aqui, gente, que o A21 pode ser calculado por essa expressão aqui, ó. A21, ele diz que é para somar a linha com a coluna. Então, eu sou obediente, vou fazer. A linha é 2, a coluna é 1. Então, vou somar 2 com 1. Para o B, ele está dizendo que o B é para multiplicar a linha pela coluna. Eu sou obediente, vou fazer. Vou pegar a linha, vou multiplicar pela coluna, como exatamente o texto está mandando. Feito isso, repare agora que está no jeito de eu calcular o C21. 2 mais 1 são 3, 2 vezes 1 são 2, 5 vezes 3, 15, 15 com 2, 17. É essa a resposta que eu vou dar para esse examinador que pediu qual é o valor do C21. Então, repare rapidamente o que eu fiz. Pediu para multiplicar por 5, multipliquei todo mundo por 5. Pediu então para calcular o C21, eu sei que o C21 é a soma dos termos correspondentes, que é 5 vezes o A21 mais o B21. Só calculei o A21 pela fórmula que ele me deu, calculei o B21 pela fórmula que ele me deu, fiz a conta aqui entre esses elementos e consegui o elemento C21 como ele havia pedido para a gente. Esse daqui é o primeiro exercício que a gente está fazendo de operação matricial. Vamos então para mais um, gente? Olha aqui o próximo exercício. O próximo exercício vem da VUNESP. A VUNESP da matriz A, da matriz B, da matriz C, e diz que A vezes B igual a C. De novo, eu vou escrever A vezes B igual a C. E vou agora substituir o A por aquilo que a VUNESP disse. Ele disse que o A, senhores, seria 1x, y, z. Ele disse que o B seria 1, 2, 1, 1.
E ele disse que o C seria 4, 5, 3, 6, 4, 5. Então vamos fazer o seguinte, vamos limpar para ficar mais claro o que a VUNESP quer que eu faça. A VUNESP quer que eu faça a multiplicação matricial. Multiplicação matricial é aquilo que nós vimos por último na primeira parte dessa nossa aula. Eu tenho que tomar cuidado, em primeiro lugar, para ver se eu posso multiplicar. Eu vou dizer para a VUNESP, essa matriz aqui é uma matriz de 2 linhas por 2 colunas. Essa matriz aqui é uma matriz também de 2 linhas por 2 colunas. E eu vou dizer para ela, eu só vou poder multiplicar se esses dois elementos do meio forem iguais. Só que eles são iguais. Ótimo. Então eu posso prosseguir. Eu só posso prosseguir se esses dois aqui forem iguais. E esses dois da ponta vão dizer exatamente o resultado que eu vou ter desse produto. Portanto, o resultado que eu vou ter desse produto é uma matriz 2 por 2. Portanto, está tudo nos conformes para que eu possa realmente realizar esse produto. Vamos ver agora, se você lembra como é que a gente faz esse produto. Repare então agora como é que eu vou fazer o produto. Eu vou fazer assim, repare. Se você não está entendendo essa sopa de letras e números, deixa eu dizer para vocês. Da primeira matriz, sempre você vai pegar linhas. Da segunda matriz, sempre você vai pegar as colunas. Assim, ó. Para encontrar esse elemento aqui, esse elemento está na primeira linha, está na primeira coluna. Como eu disse, da primeira matriz, você pega a linha. Da segunda matriz, você pega a coluna. E você vai fazer assim, ó. 1 vezes 1, x vezes 1. Olha lá, repare, de novo. 1 vezes 1, x vezes 1. Na primeira matriz eu pego a linha, na segunda matriz, obrigatoriamente eu tenho que pegar a coluna. E eu encontro esse elemento aqui, ó. Vamos ver se você entendeu mesmo? Para encontrar esse daqui, ó, esse daqui está em que linha? Primeira linha. Que coluna? Segunda coluna. Então eu vou pegar a primeira linha, da primeira matriz sempre linhas, e segunda coluna. Segunda coluna é o 2 e 1. Repare então, 1 vezes 2, x vezes 1. Pronto. E assim você vai completando toda a tabela. Mas vamos explicar. Como é que você chega nesse daqui? Ó? Esse daqui está na segunda linha, primeira coluna. Vai fazer o seguinte, pega a segunda linha e pega a primeira coluna. Então vai multiplicar y vezes 1 mais z vezes 1 para encontrar esse daqui. E por último, esse elemento aqui, ó, que está onde? Está na segunda linha e está na segunda coluna. Então eu vou pegar segunda linha, YZ. Segunda coluna, 2 e 1. Então vai ficar y vezes 2 mais z vezes 1. Pronto. O que eu fiz? Eu fiz a multiplicação matricial. E olha agora o que ele está pedindo. Ele está pedindo que essas duas matrizes sejam iguais. Ora, senhores, as duas matrizes serão iguais se os elementos correspondentes forem iguais. O que isso quer dizer? Vamos fazer em primeiro lugar essa conta e eu vou explicar melhor para vocês. Fazendo essa conta, teremos 1 mais x, 2 mais x, y mais z e 2y mais z, que eu quero que seja igual a 4, 5, 36, 45. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que os termos correspondentes têm que ser iguais. Portanto, o 1 mais x vai ter que ser igual ao 4. Ora, se o 1 mais x tem que ser igual a 4, eu já sei o valor de x. O valor de x, senhores, ele vai ser igual a 3. Por quê? Porque 1 mais 3 vai ser igual a 4. E reparar que esse 3 também serviria para colocar aqui, porque 2 mais 3 ele daria igual a 5. Então, por dupla razão, eu digo para vocês que o x é igual a 3. Só que a VUNESP está querendo, senhores, o YZ. E o YZ está aqui. Ó. Ah, então eu vou dizer para ela, o Y mais Z vai ter que ser igual a 36. Só que aqui eu tenho duas incógnitas, eu não saberei fazer com uma única informação. Por sorte, na outra eu encontro que o 2y mais z
vai ter que ser igual ao termo correspondente dele aqui na segunda matriz, que é o 45. Então eu vou escrever que esse é igual a esse é igual a esse, montar um sistema e resolver. Então eu vou escrever que y mais z tem que ser igual a 36, 2y mais z que é igual a 45, encontro aqui uns sistemas que eu já aprendi desde a oitava série do ensino fundamental. Vou deixar então para vocês calcular isso daqui e só vou dizer a resposta. Se você calcular isso aqui, a resposta fica sendo: o y vai dar igual a 9 e o z vai dar igual a 27. E era isso o que a VUNESP estava querendo. Eu acredito então que o examinador deve estar muito satisfeito comigo, porque eu acabei de encontrar os 3 valores pedidos por eles aqui, através desse exercício da parte da VUNESP, que vai fazendo com que a gente entenda cada vez melhor e se sinta cada vez mais prático em realizar operações iguais a essa, que é a operação do produto matricial. Veja agora, nesse outro exercício da FATEC. Veja aqui uma coisinha. Esse exercício da FATEC, ele está dizendo que as ordens das matrizes A, B e C são respectivamente igual a 3 por R, 3 por S, 2 por T, e A menos B menos C é de ordem 3 por 4. Está confuso? Vamos escrever então, senhores? Vamos escrever. Ele está dizendo que se você fizer A menos B vezes C, vai dar um resultado, uma matriz D. O A, o problema diz, é 3 por R, ou seja, 3 linhas e R colunas. A matriz B, de acordo com o exercício da FATEC, tem 3 linhas e S é o número de colunas. E aqui, multiplicando pela matriz C, que de acordo com o texto, deverá ter 2 linhas e T colunas, que eu não sei quanto equivale o T, só que o resultado eu sei. O resultado vai dar uma matriz 3 por 4. Aí ele quer saber, gente, qual é o valor de R somado com S e somado com T. Senhores, esse exercício só dá para você fazer e chegar à conclusão dele fazendo algumas suposições. Então eu vou mostrar aqui uma série de suposições, e as suposições certas nós vamos acatando, e aquelas que não derem certo nós vamos rejeitando. Por exemplo, eu olho para isso aqui e digo, olha, eu acho que vai acontecer o seguinte: o R vai ter que ser igual a 1 e o S é igual a 2. Tem assim, mas você fez cálculo? Não fiz cálculo. Eu estou achando que essa deve ser a resposta do R e do S. Você está achando, você não fez cálculo. Então nós vamos ter que observar se isso é possível ou não. Senhores, se no lugar do R for 1, e se no lugar do S for 2, eu vou ter aqui uma matriz 3 por 1, e aqui eu vou ter uma matriz 3 por 2. Só que tem uma coisa. Isso aqui é uma subtração de matrizes. Se é uma subtração de matrizes, é a mesma coisa que soma de matrizes. Eu só sei somar se essas matrizes forem iguais. Ora, essa matriz é 3 por 1, essa é 3 por 2. Portanto, essa suposição, ela está errada. Essa suposição está errada, porque essa conta aqui não dá para fazer. Então, essa suposição não dá, porque a adição de matrizes só existem para matriz do mesmo tipo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o R e S não pode ser diferentes. Aprenderam? Então isso aqui não pode. Isso aqui está errado. Então vamos fazer o seguinte. Então vou imaginar outra coisa. Agora eu já sei que o R tem que ser igual a S. Então eu vou imaginar o seguinte. Eu vou imaginar que o R seja igual a S e seja igual a 1. Ótimo. Já melhoramos um pouquinho mais. Agora nós já estamos colocando RS igual a 1. Vamos ver se dá, pessoas. No lugar do R, eu escrevi 1. No lugar do S, escrevi 1. Então ficou assim, A3, 1, ou seja, 3 linhas e uma coluna. O B3, 1, 3 linhas e uma coluna. Agora eu já aprendi. Isso aqui é uma adição matricial. Se é uma adição matricial, eu posso fazer essa conta. Se eu fizer essa conta, eles têm o mesmo tipo e o resultado vai ser uma matriz do mesmo tipo.
Então, ao fazer essa operação, vai dar uma matriz do tipo 3 por 1. Ah, por enquanto, eu estou satisfeito. Só que eu tenho que continuar. A minha conta diz que a outra conta que eu tenho que fazer é uma multiplicação. Só que eu me lembro, através até mesmo do último exercício que nós fizemos, que eu só posso fazer a multiplicação matricial se esses dois aqui forem iguais. Só que aqui, gente, está o número 1 e aqui está o número 2. Eles não são iguais. Ah, se não são iguais, então não serve. Senhores, não sei se você está reparando, nós estamos aprendendo pouco a pouco. Eu coloquei R igual a 1, S igual a 2, e eu vi que o problema exigia que o R e S fossem iguais. Aprendi dessa parte, eu fiz a suposição que R e S fossem iguais a 1. Eu fiz aqui, consegui a primeira etapa, mas olha que eu fui para a segunda etapa, que era uma multiplicação, ele não permitiu porque ele queria que esses dois fossem iguais. Portanto, isso aqui também não dá para pensar. Então agora, aprendi a segunda coisa. Os dois vão ter que ser iguais, mas eu vou ter que escolher um número que me permita fazer multiplicação. Então, sabe de uma coisa? Eu vou pensar que o E seja igual a S e ambos sejam iguais a 2. Espero que agora eu tenha sorte. Olha agora, se o R e S for igual a 2, vai ficar assim, A3, 2, menos 3, 2. Se esses dois aqui forem de mesmo tipo, eu consigo fazer a soma. A32 com B32 vai dar uma matriz 3 por 2. Segunda operação, vou fazer agora o produto. Para fazer esse produto, só me é permitido multiplicar se os elementos do meio forem iguais. Agora nós acertamos. Os dois elementos do meio já são iguais. Então, por enquanto, está valendo esse meu pensamento de achar que o R e o S ambos são iguais a 2. Agora, eu quero saber se a partir disso eu consigo achar também o valor do T. Senhores, repare aqui uma coisa. Acontece que esses dois no meio têm que ser iguais para ocorrer a multiplicação. E os dois da ponta, eles vão dizer que resultado que nós vamos ter. Aqui está dizendo que o resultado vai ser 3 por 4. Se vai ser um resultado 3 por 4, aqui já é o 3, aqui então, no lugar do T, senhores, eu digo que o T então vai ter que ser igual a quanto? Igual a 4. Senhores, eu agora então concluí o exercício. Eu sei que o R tem que ser igual a S e ambos têm que ser iguais a 2, e eu sei agora que o T tem que ser igual a 4, porque aqui é 3 por 4, então aqui é 3, então esse T tem que ser obrigatoriamente 4. Portanto, R mais S mais T, ele vai ter que ser, senhores, R mais S mais T, soma 2 com 2 com 4, 2 com 2 com 4, vai dar igual a 8, e é assim que a gente responde esse exercício da parte da FATEC. Continue treinando, tem bastante exercícios aí para você fazer, e dessa forma, cada vez mais, você vai ficar mais prático nessa matéria, e é isso que eu estou querendo, e aguardo também vocês para a nossa próxima aula. Até mais, senhores.